Começando mais um segundo vídeo impressionante, necessário para saber dessa raça que é um ícone da nossa cinofilia, um cachorro poderoso, volumoso, bonito, impactante, que tem tudo a ver com a vida que o Chico vem propondo aqui no Ártico. Cachorro para trilha, para montanha, um pet perfeito para uma região como essa. Marcelo, super especialista na raça, tem convívio, experiência muito longa com a raça. Vamos bater um papo super técnico, mas também descontraído e divertido para entender o Malamute a fundo. A gente dividiu esse vídeo em dois, a gente já tem uma série de vídeos que a gente vem construindo aqui no Ártico com o Chico e com o Marcelo também. Então, já deixo aqui o link na descrição de todos os vídeos dessa série. Esse é o último vídeo que a gente vem construindo, mas não, o último não, irmão. O último dessa temporada, que eu vou voltar ano que vem, até para trazer minha camiseta CBKC Shop de Alasca Malamute, que eu não trouxe de propósito, Chico, só para ter que voltar. Então bora, deixar esses caras falarem um pouco aqui, botar nos bastidores. Então segue um vídeo para entender o Malamute de verdade. Bora ver. Então, Chico, sabe, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da raça, né? A grande maioria das pessoas que estão nos assistindo não tem nem assim, uma referência, embora muitos conheçam bastante. Tem pessoas que já perguntaram, tem a ver com mamute? Não tem nada a ver com isso e tal. Uma tribo Malamute, né, que fica né, são originários, uma tribo originária do noroeste do Alasca, né? Muito próximo ali do Estreito de Bering, ali no que seria hoje fronteira entre Sibéria e Alasca. Inclusive, a ideia é de que todos esses cães nórdicos migraram do leste para o oeste, ou seja, vieram do continente europeu, asiático no caso, né, para o continente americano através desse Estreito de Bering, que em determinado momento foi congelado, então dava para passar. São cães que são milenares, foram desenvolvidos, né, particularmente o cão da Groenlândia, o siberiano, o Malamute, o cão esquimó, diretamente de cães, de lobos que foram domesticados, né, que eram aqueles lobos que um temperamento menos dominante, então foram cães que tiveram muitas funções, né? Tinha o Kotzebue, né, que também era a região onde se iniciou, né, uma seleção morfológica com aquele tipo, onde os cães eram mais fortes do que a maioria dos outros cães nórdicos e podiam puxar cargas um pouco mais pesadas, mas não tinha a mesma velocidade, não tinha aquele grau de hiperatividade que tinha em algumas outras raças, em particular no husky siberiano. Aí nós tivemos essa linha Kotzebue, que é a linha original, né? Ela foi desenvolvida e se tornou uma raça popular. As raças nórdicas, houve um período, né, que foi aquela época da corrida do ouro no Alasca, onde as pessoas iam atrás de fortuna garimpando o ouro, e os cães de trenó eram valiosíssimos, porque eles eram de fato o meio de locomoção, e havia uma troca de donos. Então os cães eles não podiam ser agressivos com pessoa, porque senão estavam aqui com o dono, o mês que vem podia ter um outro dono, então eles tinham que conviver com pessoas diferentes. Então, todas essas raças nórdicas têm por particularidade não serem agressivas com pessoas, mas terem uma hierarquia, uma certa dominância entre os cães da matilha. Esses cães ficavam, inclusive, algumas vezes dentro de casa, cuidavam de crianças, então são cães delicados com crianças, né? Ao mesmo tempo não agressivo com pessoas. A raça tinha um pool genético relativamente pequeno, porque quando começou a haver a corrida do ouro, também houve uma utilização militar, né, como cão de locomoção durante a guerra, particularmente a Segunda Guerra Mundial, a Primeira também. E uma curiosidade, em Hollywood se fazia muitos filmes, né, de exploração no norte, etc. E eles tinham que fazer filmagens com os cães de trenó e eles tinham os próprios canis. Hollywood tinha cães que eles criavam para as filmagens. E aí uma pessoa, o Volker Milut, ele começou a pegar cães que vieram do exército pós-guerra, que vieram de Hollywood, e esses cães eram maiores, né, um pouco mais fortes, mais altos, né, enquanto que os primeiros eram cães um pouco mais quadrados, né,
com as orelhas um pouco menores, mais lateralizadas, com mais massa de focinho, com ossatura maior também, os Kotzebus e menor em altura. E eram mais bravos, brigavam mais entre si, né, entre os cachorros. Os Melutes eram um pouco mais calmos, mas enfim, o pool genético era muito restrito dos cães originários, porque eles foram desenvolvidos. Depois, quando começou essa situação de guerra, de corrida do ouro, tudo isso, começou a ter miscigenação, porque aquilo que já falamos muitas vezes, né? A função por si só, ela destrói a história da raça. Você sempre vai conseguir melhorar alguma coisa fazendo um determinado cruzamento, muitas vezes utilizando uma raça diferente. Então você consegue melhorar a performance, mas você não preserva a tradição, você não preserva a cultura e você não preserva o tipo racial. Dentro desse contexto, os cães da linha Melute, eles foram reconhecidos por volta de 1950 no AKC. A primeira fêmea a ser campeã no AKC, no American Kennel Club, foi uma fêmea Melute, e houve uma mistura entre essas duas linhas para fortalecer o pool genético. Então hoje, basicamente, você vê, são cães que têm essas duas linhas. Em 1950, o AKC abriu o RI, que é o registro inicial, justamente para poder permitir a entrada dos cães do tipo Melute. E acredito que em 1960 fizeram a revisão do padrão justamente para redefinir o que seria a raça. Então, hoje, o que a raça que nós vemos hoje, que são cães com esse biotipo, você ainda consegue perceber alguns cães tendem um pouco mais para o tipo Melute e outros tendem um pouco mais para o tipo Kotzebue, mas praticamente todos eles têm essa mistura das duas linhas de sangue. Aqui na Europa, inicialmente, pelo menos a nível das exposições caninas, teve um canil italiano na década de 70, chamado Lago degli Orsi, né, o Lago dos Ursos, que fez importações do canil Storm Cloud, da Nancy Russell. E a Storm Cloud é um canil que também tem as duas linhas, mas que tem um tipo mais Melute. E começou a servir de base para a criação dos cães europeus, da raça Alaskan Malamute. Passado um tempo, vamos dizer, essa hegemonia dos cães do Storm Cloud, eles se perdeu porque vieram outras importações e acabou que se formou o que se vê hoje na Europa, nos shows da FCI, de certa forma parecido com o que se vê nos shows dos Estados Unidos, mas um pouco diferente do que se vê nos shows da Inglaterra. Então a gente tem praticamente dois tipos, tem um tipo mais inglês e tem outro tipo que é o americano e europeu, que de uma maneira geral é o tipo que domina o mundo inteiro. Como é o caso dos cães do Chico, né? Vocês vão ver nas imagens aqui que vão ilustrar nosso bate-papo. São cães muito bonitos e são cães que têm características tanto o Melute quanto o Kotzebue. Interessante essa parte histórica, e para trazer um pouco só da parte da função, eu vou fazer uma pergunta para o Chico que eu acho genial no que você falou. Muita gente no Brasil hoje tem uma cultura, principalmente dos adestradores, que são mais apaixonados pela função, e eu não estou fazendo juízo de valor, o cara pode ser apaixonado pelo que quiser, que a função é o único pilar na seleção, né? E a gente teve a oportunidade de ver nos outros vídeos, hoje os cães que puxam trenó são vira-latas. Exatamente. São vira-latas porque o que vale é a função, a orelha caída é tricolor, não é, e não importa. É grande, né? é pequeno, pé alto, só que curta. esses cães são melhores na função de hoje. Do tempo passado, a função é um pouco diferente, porque o cachorro não podia ter o cuidado que se tinha, que se tem hoje, né? Então, a gente já viu aqui em várias entrevistas nessa série que a gente vem fazendo no ar, que os huskies siberianos são muito mais resistentes ao frio, né? Já os Alaskan Huskies, que são os mestiços, são melhor na função, porém eles têm uma camada de pelo um pouco mais curta, condições um pouco inferiores para suportar o frio intenso, porque foram nas patas, porque foram mestiçados com cães de corrida, com galgos ou com braco alemão, etc. Eles sentem as patas muito mais rápido, esse que ele falou, de sentir a pata, eles sentem muito mais rápido,
porque a pata dos cães nórdicos ela é uma pata um pouco mais larga, tipo snowshoes, assim, mal comparando, e o sistema de irrigação, de circulação sanguínea também é diferente das outras raças, só uma parte, mas chega. Então a gente vê nas provas, os Alaskan Husky, muitos correndo de sapatinho, né? Imagina no tempo passado, o sapatinho não existia. Então quando a gente preserva o pedigree, as linhagens, a estética, a conformação, a gente também está salvando a raça de uma maneira um pouco mais íntegra do que só a função. Ao mesmo tempo, também só a conformação, só a beleza do cachorro, só o pedigree, não é o suficiente. O ideal é que a gente tenha as duas alinhadas. E isso é muito mais comum aqui na Europa, menos comum no Brasil. Ou é um ou é outro. Criam-se um muro entre as coisas. E esse muro ele é extremamente prejudicial. Exatamente. Porque a função da forma exclusiva, se você quer melhorar cada vez a performance, no caso dos cães de corrida de trenó, quer que eles sejam cada vez mais velozes. Aí você vai fazendo adaptações de manejo para que eles suportem a temperatura. Mas são cães que não têm tipicidade nenhuma. O que importa deles é a resistência, a força de vontade e a velocidade. Enquanto que toda a cultura que tem por trás, a cultura milenar, ela se perde. Então, se você é um criador preservacionista e você valoriza o tipo, a história, a cultura, como tenho certeza que é o caso do Chico e o seu também, né, que acabou de trazer um cachorro bacente da África e tudo isso. Então, quando você preserva as origens, é um trabalho a ser feito. Se você quer apenas desempenho, aí a raça ela fica em um segundo plano. Por outro lado, é evidente que se você preserva a cultura, a tradição, aí como o Chico falou, o cachorro tem que saber puxar o trenó e ter disposição para correr, para suportar o frio, etc. E aí volta para o que o Sábio acabou de dizer, ou seja, no final das contas, no meu entender, eu volto dizendo, nunca quis, não pretendo ser dono da verdade, cada pessoa pensa da sua maneira, mas no meu entender, o que é o caminho mais adequado é você ser o criador preservacionista. Você preserva as características morfológicas, mas também preserva a capacidade de exercer aquela atividade pelo qual a raça foi desenvolvida, sem querer que essa atividade pela qual ela foi desenvolvida se transforme num objetivo único, a performance nessa atividade, porque aí você vai estar destruindo todo o restante. Então, eu vou fazer duas perguntas, as minhas duas últimas perguntas para acabar esse vídeo. Muito legal ter falado isso tudo. Deixar claro, quando o Chico fala que lá no Brasil não é um ambiente ideal para eles, mas o Chico não é contra o cara ter. Deixa o cara consiga dar a vida perfeita, não é isso, Chico? Claro. Então, o mundo não é preto e branco. Então, eu não estou querendo aqui fazer um vídeo para dizer que o pedigree, né, a seleção dentro das linhagens da raça pura, isso é melhor ou pior. Não, se o cara quer ter cachorro só para função, selecionar os mestiços, eu curti igual, e maravilhoso, tem que ter sinofilia para todo mundo, mas não podemos deixar de incentivar, ou de premiar, ou de prestigiar os criadores que também unem esse universo da maneira mais plena, que é a função, a conformação, a linhagem, pedigree, etc. Então, as duas perguntas, uma para o Marcelo e uma para o Chico. A do Marcelo no tempo passado, se o Malamute é um cachorro mais forte, maior, ele não é mais ágil que o Husky. O Husky é um cachorro nitidamente mais ágil. Por que eles tinham os dois? Como é que era a função do Malamute no passado? Essa é a tua pergunta, Marcelo. E a pergunta do Chico é o seguinte: Chico, você que morava em como é que é? Svalbard. Svalbard. Nunca consigo falar essa palavra, mas vou conseguir, um dia eu vou conseguir. Inclusive, vou lá. A sua vida no Ártico é uma vida de trabalho, né? De expedições, o urso, ir atrás do urso, acampar e tal. E a galera que te acompanha, isso é uma dedução lógica minha, na sua grande maioria são cães de trabalho, são cães mestiços, são cães, os Alaskan Huskies. Mas você é um cara apaixonado pela raça Malamute do Alasca, pela preservação da raça, inclusive participou do teu cachorro em exposição de cachorro porque você julga importante. Isso foi um dos principais motivos, além do amor aos cães, da nossa parceria, da nossa aproximação, porque você valoriza isso, né? Então, para mim,
a preservação de uma raça que se é apaixonada ela é tão importante quanto levar ela para o mato para brincar, né? Então a pergunta é essa, qual é a importância da preservação e da manutenção da raça que se é apaixonado, que é o Malamute. Então tá uma pergunta para cada um aí. Acho que o Chico responde primeiro, Marcelo. O Chico responde primeiro, por favor. Eu acho que a preservação da raça, do Malamute principalmente, está ligada à função dele na sociedade. Eu acho que o animal ele é completo, ele se sente completo quando ele está exercendo um papel. Ele tem que exercer um papel. Nenhum ser vivo vive bem quando não exerce um papel. Se tu não tiver utilidade nenhuma para tua família, para os teus amigos, para o teu público, utilidade eu digo importância, tu tem que se sentir importante, tu tem que se sentir parte de algo maior que tu para levar a vida, para a tua vida ser completa. O cão, muito mais, né? Nada contra, né, misturar tudo, só que quando tu preserva uma raça dessa e tu convive com o cão, tu entende como a gente virou uma matilha, né? Nós somos 5 em casa, eu, a minha mulher e os 3 cães, e virou uma matilha. Existe uma hierarquia aqui e ali, e a gente sai para a montanha, e eu tenho uma segurança com eles, assim, que se der um blizzard, que é o whiteout, que é um negócio que tu fica cego e tu não vê nada no meio do gelo, é muito fácil. É uma tempestade de neve, seria traduzindo? Uma tempestade de neve, fica tudo branco. A mão assim, é um palmo na frente do rosto, você não consegue ver. Não vê nada. Já peguei uma dessas uma vez. E eu já peguei várias, e assim, tu olha pro cão e diz assim, vamos pra casa, vamos voltar. E, cara, vai com eles. Só confia, né? Confia, é muito difícil tu confiar. Aconteceu comigo várias vezes. Agora, confia, eles te levam de volta para casa. Eles sabem onde eles estão. Por quê? Porque eles têm os sentidos aguçados que a gente não consegue entender nesse ambiente da neve. A neve segura cheiros ali por meses. Às vezes, o inverno inteiro. A gente tem 8 meses de gelo aqui. E eles conseguem sentir cheiros que estão lá há muito tempo. Que de repente um cachorro mestiço ele já tem um pouco mais de dificuldade porque não teve uma evolução, né? Foi gradativo isso? Gradativo isso. Então eu percebo muito nos malamutes isso, eu percebo várias diferenças com outras raças e eles são cães que, cara, eles se comunicam verbalmente com o dono. Eles uivam pra caramba, eu reparei isso. Viu? Entre eles, o Atka não uiva muito, mas pra mim, quando tá só eu e ele uiva direto, porque ele conversa comigo. Eu pergunto o que ele quer, ele e fala e mostra o que ele quer. E você entende. E eu entendo, claro, com o tempo tu vai entendendo, tu criou ele desde pequenininho, tu sabe tudo que ele quer, porque ele uiva da maneira dele, que ele quer as coisas dele, e por exemplo, tu vai misturar com um samoyeda que late o dia inteiro, que tu não, e dentro da função do malamute, aqui no Ártico, a gente precisa de um cachorro que late? Não precisa, porque eu não preciso que o cachorro que late, ele tá com a função de quê? De proteger, né? É função totalmente de proteção. Aqui eu não preciso de proteção. Talvez tenha gente que gosta ou não se incomode e tá tudo bem. Não, claro, meus vizinhos têm samoyed e eles vão de trenó, tem que ver que lindo. Meu vizinho tem um trenó lindo, ele passa na rua direto com os 3 samoyed dele, sobe, vai, volta, tudo. Só que eles estão, eu passo 2 quadras dali, eles estão gritando, 2 da manhã, 1 da manhã, eles estão gritando, eles estão latindo.
Já eu, dentro do meu conceito do que eu gosto, pra mim, eu gosto do Malamute. O Malamute não late. O Malamute é o cachorro perfeito da sua vida? Principalmente morando aqui? Perfeito. Eu sempre quis o Malamute, né? Eu tenho uma amiga que é criadora lá na Suécia, que eu vou te apresentar um dia, vou te levar lá no canil dela, ela tem 20 Malamutes. Frequenta exposições e tudo isso, né? Isso, ela que começou, que introduziu pra mim, isso tudo. E você não pensa em virar criador? Não. Mas eu achei curioso que você me falou, que a gente está há muito tempo junto aqui, né? Que você comprou a Ila e ela queria cruzar de volta. Era um compromisso. Ela não queria me vender a Ila. Porque a gente estava buscando uma companhia pro Atka. O Atka tinha outros cães que ele convivia desde filhote em Svalbard. Daí não rejeitava esses cães, porque eram os amiguinhos dele. E então ele tinha assim a matilha dele lá. Ele tem a necessidade de viver com outros cães. O Malamute tem isso. Tu pega um Malamute sozinho, se tu não fizer ele conviver com outros cães, ele vai começar a ficar triste. E isso já escutei de muita gente, é normal. E aí, aí você comprou a Ila e ela não queria vender, aí ela falou, putz, mas eu quero acasalar ela uma vez, e aí você encarou isso também como um desafio de ajudar o projeto. Porque o criador europeu, ele não pode ter 60 Malamutes, 100, né? E ajudar o projeto de continuidade da criação dela, né? Inclusive levou para a exposição, sua esposa adora a exposição, conversou aqui comigo hoje sobre isso, e achei fantástico isso. E isso foi uma maneira de também participar do projeto de manutenção da raça. Né? Porque ela acasalou, na verdade, confirma pra gente, ela acasalou. O Yuka é filho da Ila, né? Na ocasião que você comprou a Ila, a criadora, mesmo já sendo sua amiga, etc., impôs uma condição que era de que acasalar se tivesse filhote lá com ela. Ela não me vendeu, não quis me vender. Ela não quis me vender. Ela falou assim, ó, a gente estava buscando uma fêmea para ficar com o Atka. E aí, quando a gente foi lá, deu a ninhada, tinha uma disponível que era a Ila, e ela disse, eu gosto dessa cadela, eu gosto do jeito dela, ela é sociável, ela é carinhosa, ela tem um cabeção, ela tem já a pose, ela é perfeita, eu quero ficar com ela. E a gente queria ela também. Né? Ela tinha uma fêmea pra gente. E aí ela disse, então tá, eu quero ter filhote dela o dia que eu puder. Então eu não comprei ela. A gente assinou um contrato onde eu paguei uns custos assim de veterinário, coisa aí, tipo um cachorro mais ou menos dá uns $2.300, $2.400. Eu paguei, sei lá, uns $800 por alguns custos de papel, de veterinário e tal. E ali a gente assinou um contrato que metade do cão é dela e metade nosso, né? Então, claro que é um motivo para a gente se encontrar, porque a gente é muito amigo, então a gente tem um cão junto. Mas ela tinha o direito de tirar uma ninhada da Ila. E aí o dia que tirou a ninhada, ela estava escolhendo qual que ia ser o macho para casalar com ela. E a gente pensou em alguns cães da Finlândia, tinha vários aqui. E ela tinha um ideal que no caso é irmão do Atka. Eles não são relacionados ali, não são da mesma família. E aí, como o Atka é castrado, a gente casalou com o irmão dele. É preto também? Ele é vermelho. Vermelho é da linha Milucci, que é uma curiosidade. Essa cor não... desculpe, da linha Milucci. Essa cor não existia anteriormente. É muito legal e é lindo demais, né? Bem bonito, foguinho, eu chamo, né? Ruivo. Né? E aí ele nasceu com aquele nariz bem vermelho. Claro que no inverno fica mais vermelho, mas no verão fica vermelho ainda. Né? Porque o pai dele tem o nariz completamente vermelho, é todo vermelho, pai e o irmão. E aí o Yuka nasceu preto, porque, claro, a mãe do Atka, né, a avó, no caso do Yuka, é preta, assim, nasceram parecida com ela. E é isso. Não lembro o que eu tava... Não, é sobre a paixão da preservação e não da mestiçagem, apesar de você ser um cara que vive com a galera que
prefere a mestiçagem. Preferem, claro que preferem. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também. Claro, tá tudo Mas bem é também. importantíssimo ter os caras que preferem a preservação. Até porque lá no futuro, como a gente mostrou no nosso vídeo do Catar, os caras perderam o Saluki. De tanto mestiçar com o Greyhound, tem um vídeo nosso no Catar, os caras perderam o Saluki original. E hoje, muitos criadores, ainda mais com a entrada do Kennel Club recente nos países árabes ali do Oriente Médio, eles buscam o Saluki original na Europa, porque eles não têm mais o Saluki original nativo, porque foi muito mestiçado com o Greyhound para trazer desempenho. Então, esses criadores que são mais preservacionistas, que são muitas vezes criticados pela galera da função, são os caras que vão ter o estoque genético para resgatar a raça no futuro. Até, né, se descobrir algum problema, alguma uma fraqueza num cão de trabalho, sempre vai ter opção de ter o cachorro original ali na prateleira, graças a criadores preservacionistas. Não, isso é fantástico. Gente, Marcelo vai responder a pergunta dele ali e a gente vai ter que fechar esse vídeo. Eu quero vir mais aqui, né? É um sonho para mim estar aqui, é uma série de vídeos que a gente está construindo. O Chico é um cara, abraçou o nosso canal de verdade. A importância que o Chico tem dentro hoje da internet, a importância do Chico hoje no mundo audiovisual. O cara tem documentários premiadíssimos, o cara é uma celebridade do mundo no Ártico, né? Com documentários do National Geographic, Netflix, tudo, filmes e etc. É um cara que não precisava estar gastando o tempo dele aqui, ele tá porque ele gosta de sinofilia, gosta do nosso canal, gosta de vocês, então participem. Óbvio que eu vou voltar, eu vou no canil da Suécia com certeza. Sigam o Chico no Instagram, no YouTube, tem vídeos extraordinários. Do Chico. Eu quero ir lá no canil Ice Ride do Brasil, de amigos que criam a raça muito bem, para mostrar para vocês a realidade de como é a criação no Brasil. E Marcelo, vou deixar você e o Chico depois finaliza, para a gente fechar esse vídeo. Como era a função no passado do Malamute? Qual a diferença da função do Husky para o Malamute? Então, essa questão da função, eu vou só, antes de falar isso, dar uma pincelada no que vocês falaram e mostrar como tudo está interligado, né? Porque, veja bem, aconteceu isso que foi falado, de se perder o tipo, você mencionou, do Saluki, no Oriente Médio, o próprio Malamute do Alasca, se não fosse um criador buscar resgatar cães que estavam vindo de Hollywood, do exército, etc. e tal, para aumentar o pool genético, provavelmente a raça estaria muito precária em termos de pool genético, né? Foi o que aconteceu em parte com o Canadian Eskimo Dog. É necessário preservar o pool genético, é necessário fazer a criação de conservação. Quando você faz a criação de performance, né, você vê isso muito em cavalo, é o cavalo PSI, que é o cavalo de corrida. Ele não importa se ele é maior, é menor, importa a velocidade e ganhar a prova. A mesma coisa o cavalo de hipismo. Tem as raças? Tem, mas eles cruzam entre si e o que importa é ganhar a prova de salto. Se a função se sobrepõe à raça, você descaracteriza a raça. Por outro lado, você também não pode querer que a pessoa não possa desejar vencer a competição que ele está participando. Então, são dois mundos paralelos. E evidentemente que em determinado momento o pessoal que está disputando provas e campeonatos vai recorrer ao pool genético de quem está preservando a raça. E esse universo ele é todo interconectado, uma coisa muito interessante. E nós estamos falando de raças que foram desenvolvidas basicamente nos Estados Unidos e tal, mas tem um personagem que é muito importante, talvez seja a pessoa mais importante na divulgação, talvez não, certamente a pessoa mais importante na divulgação dos cães nórdicos de todos os tempos, é o Sepalar, né, que é um Sepalar, que é um norueguês, um musher, que é o que faz as provas de trenó e era criador de siberiano, se mudou para os Estados Unidos, começou a criação lá e nos anos 30 teve uma cidade chamada Nome, que é uma cidade bem afastada, e estava tendo uma epidemia de difteria e tinha que se levar soro para salvar a vida daquelas pessoas.
e Tormenta não tinha como chegar de outra forma que não fosse com os cães. Ele, um criador, um musher, se predispôs a fazer. A distância é 1.600 quilômetros. Ele fez com 2 times de cachorro. O segundo tem um cachorro chamado Balto, que tem até uma estátua no Central Park, etc. Esse feito foi amplamente divulgado pela mídia, e a partir daí o Sepala ele começou a viajar em diversos locais dos Estados Unidos, divulgando a raça Husky siberiana e trazendo no bojo as demais raças nórdicas. Então, nós devemos a popularidade dos cães nórdicos no mundo a um apaixonado pelos esportes de inverno, no caso o Sepala, que, além de tudo, foi uma pessoa fundamental para que aquelas pessoas... Que naquela época não era um esporte. Não, naquela época o Ártico se desenvolveu por causa dos cães. Senão não teria como, né? Não tinha como chegar de um lado para o outro, era só com os cães. Se não fosse os cães, a gente estivesse, sei lá, 100 anos atrasados no Ártico. Exatamente. Ia demorar mais 100 anos para começar. Exatamente. Talvez as coisas que a gente está fazendo aqui, a gente não ia estar fazendo, porque a gente está também numa imersão cultural aqui. De comida, de atividade, de tudo que as pessoas fazem. E as pessoas, de repente, não conseguiriam estar aqui há 100, 200, 500 anos atrás se não tivesse os cães. E Então, hoje nós temos o snowmobile, que é uma ferramenta de locomoção, que certamente é muito eficiente, mas a cultura e o respeito à tradição fazem com que as pessoas continuem cultivando a criação dos cães, como eram os seus antepassados, tanto na conformação quanto na capacidade de exercer a sua atividade, mas ao mesmo tempo respeitando quem se dispõe a participar de provas, como agora recentemente teve o Finnmark Slopa, que é a prova de tenor mais importante, que tem vídeo no canal. Então vocês não deixem de ver, a maior corrida de tenóis da Europa. E recentemente também tivemos a Iditarod, que a Iditarod é justamente a mesma distância, 1.600 quilômetros, aqui da Europa é 1.200, a mesma distância que foi percorrido pelo Sepala para ir salvar a população de Nome. E essa prova de Iditarod, ela começou uma coisa muito interessante em 1973. Por quê? Porque justamente estava se perdendo um pouco a tradição da questão do trenó, justamente porque outras tecnologias estavam sendo usadas e a corrida se tornou muito popular e tem uma cobertura de mídia muito grande. Mas voltando à pergunta do Sávio, o Alaska Malamute, ele era para carregar maior peso em distâncias mais curtas. E o Siberian Husky, ele era para levar distâncias mais longas num tempo mais curto. Então, assim, as funções eram bem distintas, apesar de que, se você olhar, você pode imaginar que são cães parentes, né? Tem diferença de tamanho, de ossatura, etc. e tal, e principalmente também de temperamento. E essa é outra coisa muito interessante. Eu tive a oportunidade, né, como alguns que seguem o canal ou que me conhecem, de conviver com dezenas de raças. Quando você convive com a raça, você sente um pouco o espírito da raça, né? É uma coisa impressionante. E aí você vê que existe uma diferença na essência de um siberiano, na essência do Malamute do Alasca, na essência do cão-lobo tcheco. E muitas vezes, eu diria que quase na totalidade das vezes, essa essência está ligada tanto à parte histórica do povo que desenvolveu aquela raça, quanto também à função que esse cão, a função primordial, a função inicial para a qual essa raça foi desenvolvida. Então são raças que parecem entre si, mas que têm funções bem distintas, também temperamentos distintos. Fantástico. Fantástico, gente. Não deixam de curtir esse vídeo, comentar. E queria falar um pouquinho, se der tempo ainda, nós temos que finalizar esse vídeo, daqui a pouco está escurecendo. Também temos que liberar o Chico aqui, que tem, óbvio, a excursão não é só nossa, não é privada. Diferença de peso e tamanho para o Malamute, para o Husky, só para as pessoas terem referência, Marcelo, rapidamente, se você lembrar. E deixa o Chico fechar aí o vídeo. Em termos de altura, o Husky ele deveria ter no máximo 60 centímetros na cerneira,
um Malamute 65, algumas vezes passa um pouco. Então, nós estamos falando de 10% mais alto, né? Então, 10% mais alto é como uma pessoa ter 1,80 m, um adulto masculino, e o outro é 1,98 m. Então, parece pouco, mas é bastante, na verdade é isso. E quando você fala em peso, aí nós estamos falando de uma diferença de em torno de 40% de peso, né? Então nós estamos falando de uma pessoa que pesa 70 quilos para uma outra que pesa 98 quilos. Então a diferença é bem significativa. Então é isso aí, as diferenças elas existem e são significativas. Para quem não está acostumado, bate o olho assim, às vezes não tem essa percepção, mas para quem vai mais a fundo e procura as informações, é isso aí. Top. Chico, finaliza esse vídeo. Porra, Chico, desculpa tomar tanto seu tempo, irmão, mas a gente quer... Nada, toma radão. Você é o cara, irmão. É o grande Chico. É o monstro. É o monstro. Chiquinho é o monstro. Ó, Chiquinho. Cara, curti muito aqui vocês vindo pra cá e, sabe, dando valor para essas coisas que de repente muita gente não dá pros cães, sabe? Fiquei feliz só de ver vocês brilharem o olho lá na competição, ver todas essas coisas. Nosso rolê com os cães aqui também, para vocês entenderem um pouco como eles funcionam na prática no gelo, né? Uma coisa é tu ter lá no Brasil, outra coisa é tu tá no ambiente deles mesmo, dando um rolê, e ver como eles... eu vou dizer que 80% da água que eles consomem é gelo que eles comem, né? Então eles já têm isso de comer a raspadinha ali, de se raspar no gelo para se limpar. Se limpar, né? Eles se limpam no gelo, eles adoram rolar no gelo. Daí não tira aquela camada de gordura que tem que estar lá embaixo e só limpa o pelo onde tem que limpar para ficar limpinho. E isso vocês viveram aqui e eu acho muito legal esse negócio também, essa troca, né? E gente, espero ter conseguido transmitir tudo que a gente viveu aqui. Nada substitui a imersão presencial, mas a gente tentou o máximo sintetizar isso para vocês. Levar pra galera, né? Isso que eu tô achando muito legal. Tu tá levando muita informação, muita coisa pra galera que às vezes eu até esqueço, sabe? Que eu sempre mostro no meu canal, o meu canal cresceu por causa disso. Isso. Mas o cara vive tanto tempo, assim, às vezes tem certas coisas que a gente nem vê mais por viver aqui. Eu vou propor que a gente finalize dando um abraço aqui, os três aqui. Muito sentimento, irmão. Deixa eu pegar a câmera aqui. Valeu, galera. Obrigado. Foi tudo por vocês, pela Sinofilia, pelos cães que nós tanto amamos. É isso aí. Obrigado, valeu, gente. Um abraço. Fomos. Fui. Falou.